Então, nós somos os amigos do caminho. Estamos ao Rediane. E nós estamos estudando o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje, nós vamos falar sobre a parábola do festim de bodas. E está no capítulo 18, né? Então a gente vai falar só os itens 1 e 2. A Bíblia compara o banquete a uma participação no mundo de Deus. O convite à veste nupcial nada mais é do que pedir para as pessoas aceitarem o Evangelho. E a veste nupcial é a imagem da pureza de coração, de sentimento, de pensamento e de ações. Para todo mundo, eu passei, né, a parábola do festim de bodas. Agora a gente vai, juntamente com a pessoa que vai falar, a gente vai acompanhar para que a gente possa depois fazer o estudo de todas as partes dessa parábola. Tem sobrando aí, sabe? Tem. Eu vou passar aí. Acompanhou aí? Então, isso que a gente vai estudar hoje é a parábola do festim de bodas. O que significa uma parábola? Uma parábola é uma história verdadeira? É um conto? É um conto. É um conto. É um conto e Jesus gostava muito de falar por parábolas. E as parábolas que Jesus usava eram coisas tudo envolvidas com a situação daquele momento, daquele local onde eles viviam, mas todos os ensinamentos até hoje nós podemos botar nos dias atuais e ainda continuam sendo bem atuais, certo?
Então, o que seria um festim de bodas? Festim de bodas seria uma festa de um casamento, de um rei. Alguém aqui já foi convidado para uma festa de um casamento do filho de um rei? Não. Gente, é um convite muito especial, né? Uma Se você vida for passada. convidado pelo rei para o casamento do filho dele, é um casamento especialíssimo, é o evento do momento, né? Imagine se o casamento lá na Inglaterra afetou o mundo inteiro, né? Imagine se fôssemos convidados para aquele casamento, alguém aqui ia faltar? Não ia. Então o rei convidou para o casamento do filho dele. E os convidados não foram. Por que eles não foram? Eu estava ocupado com umas coisas, com... Ou estava ocupado com uma coisa, ou estava com outra. Gente, mas se você convidar para uma festa de casamento do rei, você ia perder aquela oportunidade. Nossa, eu até ia servir lá, não tem problema, né? Só de estar lá seria incrível. Mas mesmo assim, os convidados, né, originalmente os convidados, eles não foram. E o rei falou, olha, já mandei preparar o jantar. Naquela época, nessa época, naquele ambiente, hoje em dia o casamento dura quanto tempo? 4 horas, 5 horas. Naquela época era 7 dias. Os convidados ficavam em torno de 7 dias. Agora tem me arrependido. Então, se ele já preparou o jantar, imagine o tanto de preparação que não houve. Naquela época não tinha geladeira, né? Eles mandavam matar os bois, imagine quantos, né? Para poder fazer o banquete para tantas pessoas por 7 dias. Então estava tudo preparado, mas não tinha convidados. Então vamos analisando isso aos olhos de Jesus. O que essa história vai nos ensinar hoje, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente está falando do banquete, e o banquete é comparado ao quê? O reino de A Deus. participar no reino de Deus. E a gente está vendo que mesmo depois de convidar outras, né, mandou os servos convidarem as pessoas e no final convidar a qualquer um, os bons e os maus, o rei se deparou alguém que não estava vestido com a veste nupcial. Então, o que seria a pessoa não vestida com veste nupcial? Seria a imagem da pureza de coração, de sentimento e de pensamento de ações. Então, vamos continuar para a gente analisar esse estudo. Então, o que seria uma parábola, né? A parábola é algo que está passando junto, né, do que foi jogado. Então, é uma história que passa perto, mas sem atingir ao certo. Então, a forma de traduzir ao nosso entender melhor seria um conto, realmente. Essa passagem da parábola do festim de núpcias é encontrada em 3 passagens. Ela é encontrada em Mateus capítulo 22, de 1 a 14, em Lucas 14, 15 a 24 e também em Marcos. E os convidados dessa festa? Quanta fartura, né? Tudo de melhor. Vamos compreendendo. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. Quem seria o rei? Deus. E quem seria o casamento, né? O casamento seria o filho, seria Jesus. Por que eles usaram bodas, casamento? Porque naquela época, casamento
era a palavra mais próxima à comunhão com Deus. Porque quando você fazia uma promessa de casamento, você fazia uma promessa de fidelidade, de se entregar para o próximo, de dedicar sua vida ao próximo. Por isso que é usado o termo casamento e por isso que foi usado na parábola, porque é uma entrega total, né? Então o filho seria Jesus, né? E as bodas seria Jesus. O que Jesus veio vir fazer na terra? Pregar o evangelho. O que a gente tinha antes de Jesus? Moisés, a lei de Moisés, que era o quê? Olho por olho, dente por dente. E Jesus veio porque Jesus veio mudar, os seres já estavam evoluídos e veio mudar para o próximo ensinamento, que é amar como a... Isso. Então, por isso que, né, as bodas do filho é a chegada do evangelho, que é o ensinamento do amor, né, que Jesus veio trazer. Então a gente já falou, né, qual foi o papel de Jesus na terra. E ele veio para nos ensinar, não por pregações, não somente por pregações, porque também incluiu pregações, mas ele vivenciou os ensinamentos vividos, né, experimentados, e deixou os exemplos. Numa época que não existia internet, que não existia divulgação, e que a pessoa que mais é falada na Bíblia nunca escreveu uma linha, você imagine o poder que Jesus teve e tem, sendo que até hoje não existe livro mais vendido ou mais lido do que a Bíblia. E a Bíblia que prega a história de Jesus, e esse daqui está em 3 passagens diferentes, nunca teve a participação de Jesus em um momento algum, né? Então aqui está Jesus mudando o conceito, né? Do olho por olho por dente. Agora a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos continuar compreendendo o texto. O rei despachou outros servos. Quem são os servos? Os servos são os profetas, os missionários, as pessoas que pregam conceitos religiosos. Eles estão lá servindo ao Pai. Então, mandaram outros servos com ordem de dizer da sua parte dos convidados, né? Já preparei o meu jantar, já mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Ele estava dando tudo que ele tinha, esse rei, né? Está tudo pronto, vindes as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, foram-se um para a casa do campo, outro para o seu negócio. Isso aí é o que, gente? É nós, né, que estamos com falta de tempo. Com falta de tempo, eu tenho que trabalhar. O meu esposo fica empurrado quando eu vou no centro espírita. Eu não posso ajudar aquela pessoa, estou muito ocupada. É a gente dando desculpa para o ensinamento de Jesus, né? Então, o banquete nupcial, né? O banquete. Nós estamos comunhando 2 planos de vida. O que são os planos de vida? O nosso estágio de estarmos encarnados e a outra fase, né? Estamos aqui de passagem. O reino dos céus é a vida quando a gente não está encarnado e de preferência que a gente esteja no lugar bom, né? E os servos são os profetas, os apóstolos, os missionários. E os jantar seria o quê? Todo mundo se unindo para aprender, são os ensinamentos, né? E alguém pode aprender alguma coisa sozinho?
Não, já foi falado aqui, né? Foi na semana passada, que a gente estava estudando, né? Que tem um motivo, foi a Nívia que fez o estudo, que tem um motivo para a gente precisar um do outro. Então, o jantar somos nós dividindo os ensinamentos e assim nos fortalecendo. E outros pegaram os servos, os ultrajaram e depois os mataram. Então, o rei mandou o mensageiro. E o que aconteceu com o mensageiro? Dá um exemplo de um mensageiro que aconteceu isso. Paulo, Pedro, né? E muitos outros, né? Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Essa parte da parábola também se encontra em uma parte de Mateus e de Lucas, que conta Jesus falando sobre o que aconteceu em Jerusalém, né? Então ele encaixa com o fato da parábola. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então essa parábola também se encaixa com essa parte de Mateus e Lucas. Então, já que é assim, né, o rei vai para o próximo passo. Está tudo preparado, mas os que lhe foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrastes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então vamos continuar aqui. O festim, a festa, né? É o reino dos céus, onde a gente espera que vai ser só alegria, né? Vai sim, né, gente? Já é, né? Os primeiros convidados, então, seriam os hebreus que, né, não quiseram receber a lei de Deus. Depois foram enviados do rei. Quem? Os profetas, que ensinaram a verdade. Quem recusou o convite? Os fariseus e os saduceus. E aí, vamos convidar os bons e os maus, todos, né? O povo. E o coração puro por cumprir a lei, que a gente já mencionou, que seria... representado pela túnica. Exatamente. Não basta somente ser cristão, nem sentar-se à mesa nupcial. É preciso estar revestido da túnica nupcial. A túnica nupcial resume-se do que a gente já conhece, né? Fora da caridade não há salvação. Em todos os que ouvem a palavra digna, poucos que aguardam e aplicam. Então, na verdade, a túnica nupcial não seria só nós sabermos o que devemos fazer, é nós chegarmos, guardar a mensagem e a aplicar no dia a dia. Porque quando nós temos a informação, é que estamos sendo chamados. Nós temos a informação. Poucos os escolhidos, são poucos os que seguem, né? Então disse o rei à sua gente, com o que não tinha a túnica nupcial: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos os chamados e poucos escolhidos. Essa parte é bem severa, né? É bem assim, né?
tá lá na festa de casamento, pegou o que, né? Que tava lá, tava procurando gente. Chegou um que não tava com a túnica, né, nupcial e amarrou. Então, por que essa parte está na nossa parábola? Porque o ensinamento, né, aonde é que vai haver choro e ranger de dentes? São nós passando pelos nossos sofrimentos para que nós possamos aprender aquilo que a gente não aprendeu quando teve de oportunidade de fazer pelo bem, vamos dizer. Às vezes a gente sabe o que é certo, mas mesmo sabendo o que é certo, a gente está escolhendo opções não muito sábias. Então a gente colhe o que planta e lá na frente, quando vê choro e ranger de dentes, né, somos nós mesmos passando pela dor para que nós aprendamos os erros que, né, com as nossas falhas vamos melhorar. E eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas não precisa me responder. E nessa festa de bodas linda que o rei está fazendo para gente, para esse príncipe, que todos nós estamos doidos para ser convidados, a gente está sendo convidado. Hoje, recebi o convite. Quem vamos ser nós, né, nessa festa? Será que nós vamos ser os que estão ocupados? Vamos ser os servos? Vamos ser quem? Então, quero que cada um faça a reflexão, mas que a festa vai ser linda e todo mundo deve ficar eufórico de estar sendo convidado, né, gente? Mas será que a gente vai ou a gente está muito ocupado ainda? Porque eu trabalho, porque eu tenho família, porque eu não tenho locomoção, porque eu não estou me sentindo bem. Hoje eu estou muito cansada, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não posso, né? E assim vai. Olha, muito obrigada. A gente vai encerrar o estudo, eu espero ter passado a mensagem. E a gente vai agora escutar uma palestra e se preparar para a